Vamos falar de ansiedade e saúde mental? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem de alguns transtornos de ansiedade. Para a OMS, o conceito de saúde mental é bem mais abrangente que a simples ausência de doença. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Essa definição, que surgiu em 1946, foi inovadora e ambiciosa, pois em vez de oferecer um conceito inapropriado de saúde, expandiu e incluiu aspectos físicos, mentais e sociais. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como ela harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros. Uma boa saúde mental possibilita o ajuste necessário para lidar com as emoções positivas e negativas. Algumas fases da vida, como a entrada na escola, a adolescência, o envelhecimento ou até mesmo acontecimentos e dificuldades, tais como a perda de um familiar próximo, podem ser motivos para um desequilíbrio emocional e o surgimento de doenças mentais. A falta de cuidado com a nossa saúde pode causar transtornos como ansiedade, que é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do nosso corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar no nosso dia a dia. A ansiedade pode ser vista por muitos como frescura, mas muitas vezes ela é incapacitante. Por isso, exige atenção, cuidado e ajuda especializada. Procure um médico. Agora, vamos falar sobre os transtornos que a ansiedade acaba trazendo para nossas vidas. Um desses transtornos é o transtorno de ansiedade generalizada, que pode ser abreviado para TAG. É uma condição que pode vir por causas genéticas, comportamentais ou até mesmo por desequilíbrio em reações químicas do cérebro. Uma pessoa com essa condição sofre de preocupações em proporções irreais. Os seus sintomas incluem a preocupação em grandes proporções e de forma constante em diversas áreas da vida, pensar demais em situações, criando planos e soluções para todos os resultados possíveis, se sente ameaçada por eventos comuns, tem dificuldade em lidar com incertezas, se encontra indeciso e tem medo de tomar uma decisão errada, não consegue deixar preocupações de lado, não consegue relaxar e se sente sempre cansado, tem dificuldades de concentração e tende a perder o foco. E a pessoa também pode apresentar sintomas físicos como fadiga, dificuldade para dormir, tensões musculares, tremedeiras ou tiques nervosos e nervosismo e irritabilidade. Crianças e adolescentes podem apresentar sintomas semelhantes aos adultos, mas também podem demonstrar preocupação excessiva em rendimento escolar em esportes, segurança de membros da sua família, sua pontualidade com horários e medo quanto a catástrofes como terremotos ou guerras. Uma criança ou adolescente pode também se preocupar em se adequar a um grupo, ser perfeccionista, refazer tarefas que não saíram perfeitas na primeira vez, ter falta de confiança, precisa de um feedback do seu rendimento de forma constante, ter dores frequentes no corpo ou até mesmo evitar ir para a escola ou outros eventos sociais. Claro que sentir ansiedade de vez em quando e até certo ponto é normal, só que se você estiver com uma preocupação constante que está afetando seu trabalho, seus relacionamentos e outras partes da sua vida, ou se sente deprimido e frustrado tendo que recorrer a medicamentos ou bebidas, busque ajuda profissional. Em casos mais sensíveis como o TAG, dificilmente suas preocupações sumirão sozinhas, por isso é importante que busque ajuda profissional imediatamente. Bom, irei falar sobre a fobia social. É um transtorno originado da ansiedade intensiva ou medo de ser julgado, avaliado negativamente ou rejeitado em cima de situação social. Muitas pessoas que sofrem com a fobia social também sofrem com fortes sintomas físicos, como ritmo cardíaco acelerado, náuseas e suores. Os sintomas da fobia social vão muito além do desconforto e ansiedade. Algumas pessoas acabam sofrendo por antecipação, ao ponto do nervosismo afetar diretamente a rotina, comprometendo a qualidade de vida. Vou falar um pouco também sobre como diagnosticar a fobia social. Então, se você tiver com alguma presença de medo persistente em situações sociais, se você evita situações sociais que causam ansiedade, ansiedade excessiva e desproporcional à situação vivida, ansiedade ou sofrimento que interfere diretamente na rotina e na qualidade de vida. Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre a Síndrome do Pânico. O que é a Síndrome do Pânico?
É um transtorno de ansiedade que pode caracterizar por diversas crises, como, por exemplo, medo, insegurança e desespero. Essas crises podem provocar sintomas físicos e psicológicos. Além dessas crises, a pessoa pode ter dificuldades em suas atividades do dia a dia. Causas. Segundo a ciência, não há uma causa exata, mas há fatores que podem influenciar isso, como, por exemplo, estresse extremo, histórico de violência e abuso na infância, dificuldades em aceitar mudanças de opinião, perfeccionismo e má aceitação de erros e necessidade de estar no controle da situação, entre outros. Como diagnosticar? Para conseguir diagnosticar síndrome do pânico, a pessoa precisa ter a recorrência de 2 ataques de pânico. Segundo as pesquisas, 80% das pessoas procuram ajuda médica e não psiquiátrica. Após o primeiro ataque, as pessoas podem sentir ansiedade antecipatória e também pode ter preocupação de que pode ter novos ataques de pânico. Tratamentos. O tratamento inclui prescrição de medicamentos antidepressivos e psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que utiliza a exposição a situações que provocam pânico de forma sistemática, gradual, controlada e progressiva. Agora eu vou falar sobre 3 sintomas físicos e 3 sintomas psicológicos. Físicos: ritmo cardíaco rápido, suores intensos, falta de ar, sufocamento ou asfixia. Psicológicos: medo de perder o controle, sentimento de estar em perigo e sensação de bloqueio mental. E por fim, pessoas que possuem síndrome do pânico relatam que sofrem uma angústia aterrorizadora toda vez que têm esse transtorno. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento psicológico e psiquiátrico. O tratamento psicológico tem o intuito de tratar comportamentos, pensamentos e emoções que causam sofrimento e desconforto a uma pessoa. Esse tratamento se dá por meio de conversa, escuta ativa e outras ferramentas e técnicas de comunicação, sendo elas verbais ou não verbais. Geralmente, esse tratamento se dá por meio de sessões semanais que duram em torno de 1 hora. E como funciona a primeira consulta? Marcada por telefone ou mensagem, essa primeira sessão é onde o paciente explica o motivo de buscar ajuda e o profissional explicará se vai conseguir ajudar e como vai funcionar o tratamento. Lembrando que todas as informações trocadas com o psicoterapeuta durante as consultas são sigilosas e respeitam o código de ética profissional do psicólogo. Qualquer pessoa que busca ajuda no enfrentamento de questões pessoais pode buscar assistência psicológica. E vale lembrar que buscar ajuda não representa fraqueza, pelo contrário, estar ciente daquilo que sente e buscar melhorar é um ato de coragem e força. Além do tratamento psicológico, temos o tratamento psiquiátrico, que segue uma estrutura bem similar, mas tendo uma grande diferença. O psiquiatra, além de conversar e entender o paciente, é também um profissional responsável por descrever medicações. Dessa forma, seu tratamento é composto por sessões, onde ele conversa com o paciente para acompanhar seu andamento desde a última sessão e também elabora e descreve remédios específicos ao paciente. Olá! Vocês sabiam que até a alimentação está envolvida na ansiedade? Vamos ver alguns alimentos que pioram e os que ajudam na ansiedade. Os alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade são aqueles que contêm a vitamina C, flavonoides, que é tipo um antioxidante que favorece a produção de serotonina, neurotransmissor, responsável pela sensação de bem-estar e que melhora o humor, reduzindo a sensação de ansiedade, e o triptofano, que é um aminoácido que em conjunto com a vitamina B3. E alguns desses alimentos são frutas cítricas, chocolate meio amargo, carnes e peixes. E temos também alimentos que pioram na ansiedade, que contêm muito carboidrato, cafeína e açúcar. E esses alimentos são pizza, massa, ketchup, chá, café, refrigerante e bebida alcoólica. Se você já comeu um lanche achando que ajudaria na sua ansiedade, agora está ciente de que ela só piora. Cuide da sua ansiedade até na sua alimentação. O exercício físico comprovadamente é eficaz na melhora do humor e no alívio de sintomas de depressão, estresse e ansiedade. Segundo alguns estudos, isso ocorre porque os exercícios físicos produzem alterações em partes do nosso cérebro que regulam o estresse e a ansiedade.
Eles também podem aumentar a sensibilidade do nosso cérebro a alguns hormônios, como serotonina, noradrenalina, que aliviam o sentimento de depressão. Além disso, o exercício físico ajuda a regular a produção de endorfina, conhecida por produzir sentimentos positivos. A prática regular de exercício físico é capaz de reduzir sintomas que as pessoas sofrem da famosa ansiedade. Então, nesse exato condição que estamos vivendo, é essencial que todos praticamos exercício pelo menos uma vez por dia. Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês técnicas e medicinas alternativas que ajudam no combate da ansiedade. Primeiro, vamos começar com os óleos essenciais. Em especial, eu vou falar do óleo de lavanda. Mas o que é a lavanda? Bom, a lavanda é uma planta muito utilizada na medicina oriental que, por conta da sua liberação de melatonina, que serve para acalmar as pessoas e relaxar os músculos, acaba sendo muito eficaz na reabilitação de pessoas com câncer, pois o seu aroma os tranquiliza. Muitas pessoas que usam a lavanda relatam que ela causa uma sonolência e também sentem-se mais relaxados e tranquilizados após entrarem, mesmo que por um curto período, em contato com a lavanda. Eu vou contar um pouco da minha experiência usando os óleos essenciais de lavanda. Primeiro, eu notei que ela me ajudou muito na hora de dormir, me deu uma acalmada e trouxe um sono muito mais rápido. O cheiro é muito agradável, mas eu também percebi que após o uso em excesso, ela acaba deixando o corpo mais acostumado e então diminuindo a sua eficácia. Então, o que eu recomendo para vocês é usar um dia sim, 3 dias não, que ela acaba sendo mais eficaz. Agora eu vou falar brevemente para vocês o que é acupuntura. Ela é uma técnica de origem chinesa usada para localizar pontos meridianos no corpo humano, mais conhecidos como ponto de Qi. Esses pontos são relacionados a alguns desequilíbrios mentais, emocionais e até mesmo para dores no corpo. Agora eu vou falar sobre uma vertente da acupuntura, a auriculoterapia, que consiste na mesma técnica chinesa de encontrar pontos de Qi, só que dessa vez na orelha, tendo diversos pontos como o da alegria e que afeta muito no nosso humor. Sei o que você deve estar pensando, como que um ponto na orelha pode afetar diretamente no meu humor? E por incrível que pareça, sim, e também está ganhando muito reconhecimento nos últimos tempos pela ciência ocidental. Ela realmente funciona. Mas, claro, em algumas pessoas, assim como a lavanda, que pode ser mais resistente, alguns pontos podem não funcionar tão bem, mas vale a pena testar. Há uma melhora significativa no humor, dores no corpo, dores de cabeça e, além de, claro, uma grande melhora na ansiedade, que é o que mais estamos procurando. Assim como a lavanda, eu também testei e o meu relato sobre a auriculoterapia é que ela sim funcionou comigo e eu notei uma grande melhora no meu ânimo, que com certeza foi a diferença mais gritante. Também senti o meu corpo mais leve e principalmente na região da coluna, que foi um dos pontos que me alertaram em relação à minha postura quando eu vou me sentar. E na hora de dormir, eu com certeza dormia muito mais rápido e sentia um sono de melhor qualidade. Que para quem tem ansiedade sabe como é ruim virar para um lado e para o outro e passar horas e horas sem conseguir dormir. Então a vocês eu apenas recomendo, vale muito a pena testar. Por último, eu quero falar para vocês um pouco da meditação, que também é uma técnica chinesa e também está ficando muito comum nos últimos tempos. A meditação é uma técnica muito boa de concentração, onde o indivíduo foca ao máximo a mente em um objeto, pensamento ou atividade em particular, em que visam alcançar um estado de clareza mental e emocional. A meditação é muito eficaz em desacelerar o corpo e mente, pois estamos sempre com muita pressa e também sem tempo para pensar em nós mesmos, e parar para refletir e pensar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo à nossa volta é muito importante. Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência aprendendo meditação. Bom, existem diversas formas de se sentar e você deve procurar a que te deixa mais confortável. Eu vou explicar para vocês ajoelhado, que é a que eu mais uso e que também é mais fácil para Giovana desenhar. Eu fico de joelho e apenas coloco o travesseiro debaixo das pernas para não doer muito. Depois de achar a posição certa, o que você deve escolher? Uma mudra,
que é basicamente uma forma de colocar suas mãos. Tem diversas delas, você pode escolher a que mais te identifica. Eu uso essa daqui que vocês estão vendo. Depois disso tudo, você deve repetir o mantra Om, que é bem conhecido em alguns filmes, mas quase ninguém sabe a real função desse som, que ele é usado para vibrar e acalmar o corpo, te preparando para o que será futuramente a meditação. Depois disso tudo, você finalmente entra na parte da meditação. Sinta seu corpo relaxando e como se os seus problemas estivessem saindo, e comece a focar a sua mente em algo que você deseja conquistar. Se imagine conquistando e só relaxe. A meditação é muito individual e eu tenho certeza que praticando ela, quando você acordar ou até mesmo antes de dormir, vai melhorar muito na sua vida. Vale a pena eu citar para vocês também uma técnica de respiração que é muito boa sendo usada em conjunto com a meditação. Em primeiro lugar, expire até o seu limite, tirando todo o ar do seu pulmão. Depois, você expira novamente e vai contando até 7. E você pode repetir esse ciclo por mais ou menos umas 3, 4 vezes. A meditação me ajuda quando eu estou preocupado, ansioso ou até mesmo bravo com alguma coisa. Eu quero que vocês dêem uma chance para essas técnicas que estamos ensinando, porque elas podem realmente funcionar e serem muito eficazes com vocês.